Câncer de mama com receptor hormonal positivo ou luminal. Será que vai precisar fazer quimioterapia após a cirurgia? Então nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês sobre um teste chamado Oncotype, que ele pode, em algumas determinadas situações, nos ajudar, nos dar segurança em não indicar quimioterapia para paciente, a gente passar só para terapia de bloqueio hormonal. Então é um teste importante que pode fazer uma diferença, mas que, como eu falei no início do vídeo, para um grupo específico de pacientes que tem ali alterações mais precisas. Porque existe um grupo, eu vou estar explicando isso no vídeo, que eu já sei pelos dados clínicos que provavelmente não vai precisar de quimioterapia, e outro que eu também sei que vai precisar, que tem um risco muito alto. Então, a ideia do Oncotype, eu vou explicar isso melhor no decorrer do vídeo, é esse pessoal que fica aqui no meio, que nem está tão claro se a quimio traz benefício e nem me dá tanta segurança assim de não indicar a quimioterapia. Então, esse é o benefício desse exame, outros que nós temos também na prática, e é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, vem comigo nesse vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico e eu gostaria de pedir para vocês, então, antes de entrar no tema, se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal, a estar fortalecendo cada vez mais nossa comunidade, mas principalmente, que é o intuito aqui, essa informação chegar a mais pessoas, atingir aí pessoas que estão em tratamento de câncer, que tiveram um diagnóstico recente, que têm dúvidas, ou mesmo você que é familiar, que é curioso no assunto, então esse vídeo ele pode fazer uma grande diferença. Também para quem quiser interesse, participar mais e de quebra ajudar mais o canal, existe a opção aqui logo ao lado do botão de se inscrever para se tornar membro. E aí com essa contribuição você também tem alguns benefícios de ter prioridade na resposta de comentários, poder sugerir vídeos, temas para trazer aqui no canal, entre outras coisas que eu vou estar trazendo ali em breve. Então também tem essa possibilidade aqui para quem tiver interesse. Nesse vídeo, seguindo no tema de câncer de mama, eu gostaria de falar para vocês sobre um teste chamado Oncotype. Para eu chegar nele, vamos começar do começo, como diz o outro. Então, década de 50, 60, foi descoberta ali quimioterapia, medicamentos que poderiam ter ação contra o câncer. E aí, nesse momento, a gente começou a tratar, quando eu digo a medicina de uma forma geral, começou a tratar muitos pacientes com quimioterapia. O que a gente percebe, pensando especificamente no câncer de mama, é que sim, tem um benefício grande, tem uma resposta muito boa, mas que quando nós pegamos de uma forma generalista, a gente tem uma redução de risco ali em torno de 30% mais ou menos dos casos. Ou seja, trazendo o número de uma outra forma. Quando eu pego 10 pacientes que fazem, de câncer de mama, por exemplo, que fazem quimioterapia, talvez 7, 6 ali não tenham tanto benefício, talvez não precisassem. E aí, aos poucos, a gente foi percebendo isso e nós tentamos buscar mecanismos para o quê? Entender quem é esse grupo. Porque vamos pensar de uma outra forma. Se eu tenho um diagnóstico de câncer e eu tenho um tratamento que pode reduzir 30% aí do risco dessa doença voltar, ou do meu risco de morte no futuro, eu vou querer fazer, mesmo que ele seja excessivo para mim. Agora, se eu tiver algum exame que me mostra com segurança que eu tenho menor risco e que eu poderia abrir mão de fazer quimioterapia, então isso seria muito interessante, isso seria muito válido na nossa prática. Quando a gente pega o câncer de mama com receptores hormonais, o câncer de mama luminal, por alguns critérios clínicos, a gente consegue entender quem vai se beneficiar mais de quimioterapia, quem pode fazer mais diferença e quem são aquelas pacientes que eu entendo que não vão precisar. Então, idade é um fator importante, a gente tende a utilizar quimioterapia, ser um pouco mais agressivo em pacientes mais jovens, pré-menopausa. Na pós-menopausa costuma ter um comportamento um pouco diferente. Isso não é uma regra especificamente, mas aqui eu estou pensando de uma forma mais estatística, vamos dizer assim. Eu sei que o grau do tumor pode me ajudar aí nessa definição. Um tumor de um grau mais elevado costuma ser mais agressivo, menos. Tem a questão do KI67, que eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é isso. Pode interferir também. E outros dados muito importantes são o tamanho do tumor. Então a paciente tem um diagnóstico de um câncer de mama, um tumor de meio centímetro, 1 centímetro, por exemplo, ela tem um risco menor. A chance dela precisar de uma quimioterapia é menor.
Na outra ponta, uma paciente tem um tumor de 4 centímetros, 5, 6 centímetros, um tumor que infiltra a pele, por exemplo. Eu sei que essa paciente tem um risco muito elevado, então eu vou indicar quimioterapia nesse caso. E percebam que no meio do caminho aqui ficou meio vago se eu tenho um tumor de 2, 3 centímetros, 3 centímetros e meio. E, vale um adendo, eu falei de tamanho, então eu estou considerando aqui que a axila, o linfonodo, não tem nada. Vamos pensar só no tamanho do tumor. Esse grupo que ficou no meio aqui, que nem é um tumor tão pequeno e nem tão grande, vamos assim dizer. Como é que eu vou decidir se ela precisa ou não precisa de quimioterapia? Então, aqui a gente tem um espaço que é um pouco mais difícil. E aí que entra um exame como o Oncotype. Qual que é a ideia dele? Ele vai fazer um mapeamento daquele DNA do câncer, são vistos ali em torno de 21 genes, e ele vai dar um score para mim, chamado de Recurrence Score. Qual que é a ideia ali nesse número? O estudo mostrou para nós que um score baixo, ele prediz um risco menor dessa doença voltar, e aí eu poderia com segurança não fazer quimioterapia. Então eu posso pegar um paciente, por exemplo, com um tumor de 3 centímetros, que eu fiquei um pouco na dúvida, que é um câncer de mama luminal. É importante falar isso para vocês, porque às vezes quem está assistindo aqui tem um câncer de mama com HER2 positivo, triplo negativo. No momento em que eu gravo esse vídeo, esse exame não tem esse benefício, a gente não tem estudo ainda, então é importante eu destacar isso aqui para vocês. Mas então, numa paciente com receptor hormonal positivo e nesse cenário, o Oncotype, se ele der um RS baixo, ele pode me dar uma segurança de falar para o paciente, olha, não preciso indicar quimioterapia no seu caso, vamos para a hormonioterapia. Então veja, ele é um mecanismo de poupar quimioterapia e todos os problemas que a gente conhece relacionados à quimioterapia, os riscos, efeitos colaterais. Então, ele é um exame que pode trazer um benefício importante para um grupo específico de pacientes. Quando a gente pega pacientes pós-menopausa, acima de 50 anos, é um pouco mais tranquilo, a gente sabe que esse score abaixo de 25 já dá uma segurança muito grande. E quando é uma paciente mais jovem, ainda pré-menopausa, então a gente tem que analisar isso de uma forma mais minuciosa, aí tem mais detalhes para a gente analisar. Para além disso, e mais recente, esse estudo ele também chegou naquelas pacientes que têm a axila positiva, o linfonodo positivo, ou seja, o câncer de mama ele caminhou da mama e comprometeu o linfonodo na região axilar. Então o estudo ele pegou pacientes com até 3 linfonodos, mas a grande maioria tinha até 2 linfonodos comprometidos, e foi aplicado esse score. E viu-se também que tem benefício naquelas pacientes com mais de 50 anos, pós-menopausa principalmente. Então, se eu pego uma paciente, vamos supor, de 60 anos, já pós-menopausa, que tem um tumor pequeno, mas que tem linfonodo positivo, 1 ou 2 linfonodos, sem esse exame, muito provavelmente eu vou indicar quimioterapia, porque a gente sabe que se o câncer caminhou da mama para a axila, o risco aparentemente é maior. Porém, nesse grupo, se eu tiver acesso ao Oncotype, e ele vier um score baixo, eu tenho segurança, então, e mesmo numa paciente com linfonodo positivo, fazer uma hormonioterapia. Então vejam o impacto que esse exame poderia ter na prática clínica. E aí, depois de falar tudo isso aqui, qual que é o problema desse exame? Acho que o principal hoje, no momento que eu gravo o vídeo, é o custo. O custo é muito elevado, muitos planos de saúde não cobrem esse exame. No SUS a gente não tem acesso também. Então ele é um exame, ainda tem um custo muito elevado, infelizmente. Então essa é a grande dificuldade da prática. E é importante destacar, já que eu falei em custo alto. De repente, se você está assistindo esse vídeo e tem um câncer de mama, às vezes vai se perguntar, mas por que às vezes o médico não me ofereceu, não precisou fazer? Porque talvez você não está nesse grupo que precisava. Percebam que tem um grupo de pacientes com diagnóstico de câncer de mama, que com a análise clínica da doença, da pessoa, com aqueles detalhes que a gente tem ali na própria patologia, na imunistoquímica, eu já sou capaz de definir se ela precisa ou não de quimioterapia. É um pequeno grupo aqui no meio que fica uma certa dúvida, então é nele que o Oncotype vai fazer diferença. Então, esse vídeo tem o intuito mais de ser informativo para vocês. Às vezes você ficou na dúvida, às vezes o médico indicou quimioterapia por uma outra causa que faltou citar aqui, então é sempre importante esclarecer com o seu oncologista. Aqui o intuito é informar para vocês sobre um exame que a gente
tem disponível no cenário privado, infelizmente ainda com um custo alto, mas que pode trazer um benefício aí para um grupo específico de pacientes que tem câncer de mama com receptor hormonal positivo e que os dados clínicos não são suficientes para eu dizer se realmente ela precisa ou não de quimioterapia. Então esse exame ele poderia ter um impacto importante aqui na definição desse tratamento, sempre pensando em o que? Oferecer o melhor para o paciente. Então percebo como que a oncologia ela tem que ser muito individualizada. Câncer de mama, eu tenho subtipos de câncer, eu tenho estadiamentos, eu tenho característica da doença, e tudo isso vai implicar em diferentes tratamentos, abordagens. Então, isso é uma coisa que eu tento trazer muito aqui no canal, porque eu vejo que dentro da oncologia, e mesmo às vezes até profissionais da saúde, tentam generalizar o paciente com câncer. E veja como que as nuances aí fazem muita diferença nessas definições. Então esse conteúdo aqui para ajudar vocês a entender como que a gente toma essas decisões na prática, como que a gente aborda cada perfil de paciente. Certo, pessoal? Se vocês acharem interessante que eu traga mais sobre testes, sobre exames aqui no canal, coisas genéticas também, comenta aqui para mim nos comentários. Deixa aqui a dúvida de vocês que eu vou estar respondendo e diga sobre isso, se vocês querem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui. E já que eu falei em genético, vale um adendo que eu acabei lembrando aqui, ele não é um teste genético, então ele não é um teste para ver se você tem um risco genético, um risco na família. Ele é um teste em cima do tumor, daquele câncer que foi diagnosticado, é o DNA do próprio câncer. Então, importante explicar isso aqui no final para vocês. Beleza? Mais uma vez, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas e ajudar cada vez mais aqui no crescimento, aumentar a nossa comunidade e essa informação chegar a mais pessoas. Beleza? Até o próximo.